Fazer a gravação. Isso. A partir de agora está sendo gravado e a gente vai começar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo até as 8h40 e depois o Valdir começa com o Livro dos Espíritos. O nosso tema hoje do Evangelho é o poder da fé, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, do item de 1 a 5. É importante a gente falar de fé e voltar a buscar do Evangelho segundo o Espiritismo o ensinamento moral, a parte que será capaz de nos elevar os nossos valores e construir umas virtudes no dia a dia. Então, o capítulo 19, do item 1 a 5, intitulado Poder da Fé, começa com uma passagem de Jesus, narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20. Que começa assim: Quando ele veio ao encontro do povo, o homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que do mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Carlos Torres Pastorino, lá no Sabedoria do Evangelho, ele dá uns pormenores nessa passagem, falando da parte cultural dessa narrativa. E tem algumas curiosidades que faz questão a gente aqui ser mencionados, principalmente nesse momento em que eles vão encontrar com Jesus, né? Jesus, nessa passagem, ele está descendo da transfiguração, aonde Pedro, Tiago e João viu com as vestes resplandecentes, e a gente pode aqui supor, imaginar que Jesus ainda estava sob efeito de algumas luzes, né? E estava encontrando quando a multidão veio ter com ele. A multidão murmurava e observava toda a cena, e provavelmente assistiu que os discípulos não conseguiram curar o filho lunático desse homem. Então, aquele burburinho, Jesus procura saber o que está acontecendo. Jesus não acusa os seus discípulos quando ele diz que é uma raça incrédula, né? Como que eu vou ficar com vocês ainda que não tem fé? É aquela multidão que murmura e reclama e ainda não tem fé. E ele traz o menino, pede para trazer o menino e o cura. E ele volta a falar para seus discípulos que era por causa da incredulidade, mostrando aí talvez que o primeiro passo que a gente precisa de autotransformação é de acreditar. E quando ele fala que pode ser bem pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, que a gente pode pedir para que uma montanha se transporte de um lugar para outro. Era uma frase muito comum da época dizer pequeno como um grão de mostarda. Era como se fosse uma linguagem popular. E também um obstáculo tão grande como uma montanha. Ah, isso é uma montanha de dificuldade. A gente ainda fala até isso, né? É um monte de dificuldade, é uma montanha de dificuldade. Jesus uniu essas duas pontas, como se fosse ali algo até uma medida inversamente proporcional, né? Pode ser bem pequenininha a sua fé, mas pode trazer um efeito tão grande. Querendo mostrar para a gente, para não se desfazer do
pouco da fé que a gente tem e usar, por menor que seja essa fé, que talvez seja exatamente no uso dela, através do uso dessa pequenininha fé, é que pode-se ocorrer grandes transformações em nós, capaz de tirar as montanhas das nossas dificuldades. Mas vejamos o que diz Kardec ao explicar essa passagem para a gente. Ao falar da fé, do poder dessa fé, que todos nós, de alguma forma, trazemos, e a gente vai ver em qual estágio a gente identifica a nossa fé em determinadas circunstâncias. Kardec diz assim: no sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não conseguem fazer quem duvida de si. Então ele fala, claro, se eu começar qualquer coisa aqui na matéria e qualquer empreendimento material acreditando que eu consigo, eu vou conseguir. Ninguém começa a estudar achando que não vai aprender. A gente sabe que pode aprender e aí começa a estudar. A gente começa a querer fazer uma mesa, a gente faz essa mesa, aprende a fazer essa mesa. A gente aprende ofícios e para isso a gente tem que acreditar que a gente é capaz. No entanto, Kardec fala que não é nesse sentido, mas sim no sentido moral. Ele fala aqui, porém, unicamente no sentido moral se deve entender estas palavras. Então, nós vamos tirar agora a moralidade desse ensinamento. E ele explica que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Nós carregamos ainda uma montanha de dificuldades para até das melhores coisas, das coisas do reino dos céus, das coisas da amizade, das coisas do amor. A gente sempre posterga, sempre acredita que é muito difícil, que não vai dar, a gente resiste ao máximo, né? É uma má vontade para fazer um bem, para respeitar pai e mãe, né? Para honrar pai e mãe, para amar o próximo. Essas são as melhores coisas. E a gente cria tanta dificuldade para amar a Deus sobre todas as coisas, para amar o próximo como a si mesmo, para honrar pai e mãe, para não matar, para não roubar, e por aí vai aos mandamentos divinos, que são as melhores coisas que a gente tem por aqui, a prática e a boa vontade de executá-las. E ele diz que os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Notemos que na leitura inicial, onde estávamos unindo os nossos pensamentos no bem, Emmanuel nos fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e ele narra na leitura que realmente a ciência, né, precisa muito da inteligência para avançar no progresso do planeta. Mas ele fala também que precisa muito mais de obreiros no bem, capazes de assegurar a paz no mundo, e vai citando quantas pessoas têm essa coragem de vamos dizer assim, levar desaforo para casa, de não se ofender, de não potencializar erro de ninguém, né? De não, de ficar sempre no trabalho sem criar nenhuma dificuldade para os irmãos. Então ele vai mostrando nessa leitura a capacidade que a pessoa tem de exercitar essa pacificação, que muitas vezes só se faz movidos pela fé. Mas para cometer tais ações, é necessário vencer esse preconceito da rotina, esse interesse material, né? Ah, mas eu vou deixar de brigar com alguém, deixar de brigar com o irmão por causa da herança? Mas aí eu vou ficar com menos, o meu irmão vai ficar com mais. Eu preciso vencer esse interesse material para que eu possa almejar a paz, e para isso eu preciso ter fé nas boas coisas da vida, nas melhores coisas da vida, que é a evolução espiritual, que é a aquisição de virtudes em mim, quando eu exerço
o desapego, a humildade, e eu olho para o outro. E aí eu melhoro, eu contribuo para o progresso da humanidade. Ele vai dizer que a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários e que se tem de combater. Voltamos na fé que ele diz aqui, que é a fé robusta que dá a perseverança. É aquela fé que mesmo com tanta gente querendo levar vantagem, eu não quero levar a vantagem que esses outros levam, porque eu sei da causa e efeito, e eu da lei de causa e efeito, e eu persevero na certeza de que o certo é não levar vantagem. Que agredir é o que todo mundo faz, mas eu persevero no silêncio. É uma luta, então começa uma fé robusta na perseverança. Depois ele vai falar de uma fé que é uma fé vacilante, porque ela resulta na incerteza, em uma excitação que se movimenta os adversários e que tem de combater. Quando fala excitação, fala de movimento, de rompante, né? De agitação. E essa fé não procura meios de vencer porque não acredita que possa vencer. É uma fé de euforia, né? É uma fé que, do mesmo jeito que acha que é ótimo, quando acontece qualquer coisinha de ruim, já cai, já não acha tão bom assim. Kardec continua e vai mostrar outra acepção, entendendo-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, na certeza de atingir determinado fim. Essa certeza é como a ciência pode trazer para a gente, né? O intelecto pode trazer. Eu sei que se eu pegar uma molécula, eu sei que eu consigo, pela ciência, descobrir mecanismos de como que as coisas podem ocorrer. Eu sei que se eu pegar uma água e colocar ela no congelador, ela vai endurecer, ela vai virar pedra. Então, eu tenho certeza que se eu pegar isso, vai ter. Eu sei, é conhecimento, é uma fé raciocinada, de experimentar, de saber o porquê, de entender todo o processo. Então, ela dá uma espécie de lucidez que permite que se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá. E de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Então, eu quero uma água gelada, eu estou com uma água quente, eu sei que se eu colocar essa água em um freezer, essa água vai congelar em determinado tempo, eu vou deixar lá e eu vou tirar e eu vou ter essa água dura. Então, eu vou buscar um freezer, vou buscar os meios de fazer isso e ela acontece. Eu caminho para o objetivo que eu quero. A fé sincera e verdadeira, ele fala, é sempre calma, não é afoito, é aquela diferença da fé vacilante, que ela é cheia de excitação, de euforia, né? É uma fé que é sempre calma, porque faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao objetivo visado. Eu sei que a água, para ser congelada, ela vai levar um tempo e ela tem que ficar numa temperatura abaixo de zero. E ela leva um tempo para ela ser congelada. Então não adianta falar, eu quero agora e ficar dando piti, porque eu sei todo o processo e eu sei o momento que ela vai chegar no meu objetivo. E aí ele já contradiz com a fé vacilante, que fala que sente a sua própria fraqueza quando a estimula o interesse, torna-se irritada e julga suprir com a violência a força que ele falece. Sabe aquela pirraça de menino pequeno? Eu quero água gelada agora, se isso não virar gelo agora, então eu vou deixar para lá e eu viro bagunça, eu encho o barraco. É uma fé vacilante de gente que não entendeu o processo. Então ele fala que a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A todos esses nossos irmãos que estamos vibrando pela recuperação da saúde, possamos mandar para eles agora fluido de fé, mas da fé que compreende um processo de um tratamento de saúde
e que, portanto, é de grande importância a calma do paciente para entender o processo e para colaborar no processo da cura, porque quando o processo de cura se instala, é porque o paciente já começou a fazer parte desse processo com a autocura dele. Assim nós também, né? Então ele fala, a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Não adianta querer por violência, querer a força. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Isso também é muito importante a gente pensar dessa forma. Não é porque eu tenho fé que eu tenho que ser uma pessoa presunçosa, achar arrogante, achar que é do meu jeito, que é eu é que sei, né? Ele fala, a fé verdadeira que se conjuga à humildade. Aquele que possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, porque sabe que simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. E aqui a gente consegue entender, um adulto não precisa ser presunçoso por ele conhecer como que congela uma água no freezer, ou uma criança que nada sabe sobre isso. Então, de que vale ele ser presunçoso com uma criança, porque ainda não sabe do processo? É até de uma patético, a gente assim pode dizer. Cabe aí a humildade saber que o que ele sabe não é para ostentar, mas para auxiliar aquele que ainda não sabe. E por essa razão é que os bons espíritos lhes vêm em auxílio, diz Kardec. É por isso que a gente conta com essa equipe abençoada, comprometida, cheia de fé do plano espiritual do Cantinho de Jesus, para ensinar nós, aqui encarnados, toda terça-feira, estudando, né? No Irmão Moacir aos sábados, estudando também, a cada dia de tarefa, todos aqui encarnados vêm com o propósito de aprender, e vêm esses espíritos com fé e humildade a nos ensinar, sem nenhuma presunção, compreendendo os nossos vacilos, as nossas inquietações, né? Ouso em dizer aqui com muito respeito, às vezes as nossas pirraças por falta de fé, por querer os nossos desejos atendidos de imediato. Infelizmente acontece, porque ainda somos crianças espirituais, exigindo de Deus uma solução momentânea, espontânea, imediata, sem querer fazer parte do processo, sem entender todo o processo. E eis que esses irmãos espirituais vêm nos atender, acalentar, entendendo qual estágio de fé nós estamos. E caso eles estejam num estado de fé diferente da nossa, com passos mais à frente, podemos nos auxiliar nessa caminhada. E aí Kardec no item 5, ele deixa bem claro que o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação. E que ação é essa? Na ação que a gente executa, ela é uma ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, e modifica-lhe as qualidades. Lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tipos antigamente chamados por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, foi porque não tinhas fé. E mais do que isso, Jesus diz a todos que eles curavam, a maioria, que você foi curado pela tua fé. A tua fé te salvou. Vai, não peques mais. E que fé é essa que precisamos então agora, meus irmãos, alimentar e nutrir em nós, para salvar a nós mesmos, para livrar de nós mesmos e libertar de nós mesmos essas montanhas de dificuldades que nos impedem de nos tornarmos pessoas melhores. Deixarmos de ser crianças espirituais, birrentas, a pedir e pedir e pedir e pedir, sem entender o processo,
sem saber aonde eu atuo na evolução de mim mesmo? E como eu posso contribuir para essa evolução tendo esse bom comportamento através do aprendizado da Boa Nova? E aí, Carlos Torres Pastorino vai nos ensinar que a fé ela tem estágios de evolução. E quando se compara a um grão de mostarda, a bem pequenininha, porque o pai desse filho lunático, ele tinha uma fé somente de uma crença. Não era uma fé que entenderia todo o processo, porque ele não saberia como Jesus poderia curá-lo. Ele não entendia como Jesus iria manipular o fluido cósmico e transformar o filho dele. Não saberia como iria expulsar o demônio. Mas ele acreditava, quase um pouco vacilante, porque os discípulos não puderam. E se podes, então a gente acredita que ele tinha uma fé só de crença, porque ele fala, se podes, Senhor, né? E Jesus ainda fala, mas tudo é possível ao que crer. Isso a gente vai ver em Marcos falando dessa forma. Então, pensemos, quando a gente tem essa fé de crença, é uma fé ainda que a gente não entendeu, não sabe, é uma fé de criança, podemos assim dizer, né? Que não sabe interpretar, é só acreditar. Então, olha, se acredito no que alguém diz, sem pedir provas, demonstração de fé na pessoa, sem entender o processo, essa fé ela recebe geralmente o significado de fé do carvoeiro, do homem crente, daquele que apenas crê, porque não saber nada, não acredita como é que pode ser conduzido, sem uma capacidade de raciocinar, de ter a fé do simplório, do ignorante, né? Aquele que não entende muito essas coisas. Depois, o Pastorino vai falar sobre uma fé que é a mesma fé que Kardec está falando aqui, que é a fé vacilante, porque é a fé que está relacionada com a emoção, com a euforia, com a hesitação. Sabe aquelas primeiras demonstrações que a gente consegue perceber fenômenos e passa a achar espetaculares? Muitas pessoas, quando vão em alguma reunião, até se emocionam, sente a presença de um espírito amigo. Às vezes, em outras religiões, até acredita que é o próprio Espírito Santo ou até o próprio Jesus e ficam encantadas e ficam eufóricas e acreditam no milagre, e o milagre vai acontecer e ficam todas felizes, porque então é só pedir, eu experimentei um fenômeno, eu me envolvi emocionalmente com aquele, então eu tenho fé. É uma fé da emoção que muitas vezes nos vacila. Por quê? Porque se não me atende, do mesmo jeito que eu estou na euforia, eu vou para a depressão. Eu oscilo as minhas emoções que ainda não conseguem ser amadurecidas, porque elas ainda não chegaram a conversar, a ir ao encontro da racionalidade, da inteligência, para entender que não basta se emocionar, não basta arrepiar o corpo, não basta sentir a presença de um espírito amigo, que não vai vir alguém aqui e simplesmente tirar as montanhas de nossas dificuldades, que esse é um trabalho individual, que eu fortalecendo a minha fé e agindo, eu consigo mover essas montanhas de incredulidade, de orgulho, de egoísmo, de impaciência, de arrogância. E isso é meu, né? Eu tenho que tratar em mim, nas relações com o outro. Por isso que o próximo é sempre tão importante na minha vida, porque é me relacionando com ele que eu consigo mover, ações que eu tenho com ele, que eu consigo mover essas montanhas de dificuldade. Depois vai falar sobre uma outra gradação da fé, que é a fé raciocinada. E aí nós, espíritas, adoramos essa parte, né? Porque a gente costuma falar que o espírito tem uma fé raciocinada. Aí a gente fala, epa, é a minha fé. Será mesmo, né? Será que durante as nossas práticas diárias do cotidiano estamos colocando em a racionalidade, aquilo que nós sabemos que existe, por mais que estejamos lutando contra as nossas dificuldades de aceitação do momento, às vezes o momento não nos facilita os nossos desejos, não atende às nossas vontades, né, às nossos desejos. Então a gente fala, naquele momento eu consigo racionalizar, acalmar minhas emoções e demonstrar minha fé. Porque fé raciocinada não é só aquela que eu entendo o evangelho, mas aquela que eu pratico o evangelho.
Entender faz parte do processo e eu começo então a racionalizar. Essa então é uma fé forte, é uma fé que pode encontrar a razão em qualquer tempo da humanidade, frente a frente, né? Sem vacilar, não vai ter mudança. Então ela compreende que é uma faculdade essencial à criatura, que ela tem uma fidelidade aos princípios evangélicos, né? Aos princípios da doutrina. Então, uma vez conhecido o caminho e encontrado o Mestre, encontrado Jesus, como operar essa boa nova em mim, não haverá mais esmorecimento nem desvios, não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser total, o ser integral. E quando a gente lê isso, compreende isso, a gente fala, será que simplesmente pelo fato de ser espírita eu tenho uma fé raciocinada? Ou eu de fato eu tenho isso nesse meu caminho? Durante essa caminhada e esse conhecimento da doutrina, eu não esmoreço, eu não desviei, eu permaneci no meu saber, não só no saber, não só no dizer, nem mesmo no fazer, mas no exigir de mim mesmo o máximo que eu posso ser, eu fazer o meu ser integral. Então, é algo que a gente faz essa pergunta, e justamente no momento que a gente corre o risco de vacilar, a gente tem que voltar para não ser presunçoso, como diz Kardec nos seus ensinamentos. Ser presunçoso não é sinônimo de fé robusta, é uma fé vacilante, porque a fé robusta tem a humildade como parâmetro. E aí ele vai nos falar sobre a fé, que é a fé fidelidade. É o mais alto grau de fé. É a fé que esses primeiros cristãos tiveram. É a fé de João Batista. É a fé de Simão Pedro, né? Notemos que Simão Pedro tinha essa fé, fidelidade, que já nem mais precisava impor suas mãos, pois as suas sombras já curavam os enfermos. Tamanha fidelidade. E de que fidelidade é essa? É a fidelidade de imitar o modelo, de viver o que o Cristo nos ensinou, de ser como Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Essa fidelidade de reprodução dos ensinamentos do Cristo em si. Essa interpretação que a gente consegue dar nessa bem-aventurança, né? Felizes os que buscam o ajustamento, a justeza do modelo com o modelado, né? Do cristão com Cristo. É aquela questão que não tem amor sem justiça, mas não é essa justiça dos homens de tomar lá da cá, mas essa justeza de me acomodar aos ensinamentos do Cristo, de me ajustar a Ele e de não ser mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Isso é uma fé fidelidade, né? É uma fé de Francisco de Assis, é a fé que todos nós almejamos e trabalhamos em nós para acontecer, para se tornar uma realidade. E há para isso a gente poder ter coragem de vivenciar as dificuldades que se encontram no caminho, de encarar todas as montanhas e com muita fé, mesmo que seja ainda apenas de crença, que ainda não estejamos naquele estágio, porque é complicado a gente falar que a fé ela está apenas a minha fé está só no primeiro estágio, está no segundo, está no terceiro, está no quarto. Lembramos que a vida é um movimento. E ora a gente pode voltar lá no primeiro estágio da fé, na fé só de crença, porque Senhor, eu já não estou entendendo mais nada, mas eu confio em Ti. Eu não entendo esse processo todo, eu não tenho conhecimento disso, mas eu creio. Senhor, eu já entendi o processo. Eu vou caminhar nesse processo. Eu tenho fé. Vai dar certo. Eu vou fazer passo a passo até atingir meu objetivo. Senhor, aí eu já passei da fé, da compreensão, da fé raciocinada. Agora eu vivo os ensinamentos de verdade. É como se a minha força de vontade
tivesse empolgada a construir as virtudes em mim através das ações do dia a dia, na relação com o outro. E para isso a minha fé, ela é provada. Por quê? Porque eu sou provado. Nós somos provados no dia a dia a dar testemunhos de fé. Toda prova de fé é um convite para que a gente dê testemunhos de fé. Isso significa não se esmoreça, mantenha calma, seja tranquilo, entenda que é um processo, suporte e confie, porque tem muito mais, né? A gente a conquistar no amanhã com a fidelidade no Cristo do que as montanhas que a hora a gente está vendo e achando que, que são muito grandes, né? Dessas indisciplinas que a gente tem lá no livro Mais Perto, Emmanuel na lição 12, Alcancemos a Luz, fala que a gente tem tanta montanha espinhosa, de negligência, de ociosidade, de leviandade, de insensatez, de débitos e de aflições, tantas coisas que a gente precisa tirar da gente, mas alimentemos a fé. E alimentar essa fé nessa calma de que há um processo de sermos experimentados e de mantermos confiantes de que temos muitos a perceber, fiquemos para encerrar com o poema de Maria Dolores, no livro Coração e Vida, na lição 21, intitulada Canção da Fé. Que ela diz assim: se a tua fé não vê ou ainda não viu a presença da lágrima ou do espinho, para vencer nos lances do caminho os perigos da marcha e as surpresas da treva. Se a tua fé não ouve ou ainda não ouviu, entre as flores que eleva, desde o berço da crença até agora, o insulto em que a maldade se afigora, a fim de que lhe des outra vez e outra vez o apoio da paciência e da lição de bondade. Se tua fé não encontrou ainda algo que a desagrade na tarefa bem-vinda que te implante a servir ao amor e à verdade, se a tua fé não teve ou ainda não tem ofensas a perdoar e injúrias a esquecer, no sublime dever de amparar, socorrer ou levantar alguém, se, enfim, a tua fé não conheceu angústia ou desabrigo, se ela não sofre ou ainda não sofreu golpes do orgulho vão, escárnio, desafio, tentação, para que aprendas, coração amigo, resistência e humildade, a tua fé, portanto, não passa, por enquanto, de um sonho que não veio à realidade. Porque a fé verdadeira, que redime e renove a humanidade e vale em tudo que a vida inteira, a fé que tanto ama e anda de rastros, quanto vibra e se eleva para os astros, fé valente e profunda, que inspira, exemplifica, ergue e fecunda, será sempre obtida na batalha, na terra ou no mais além, no coração que luta ou se estraçalha para a glória do bem. Maria Dolores, tenhamos fé, não desistimos, mantemos a calma, estamos em processo. Conseguiremos todas as virtudes necessárias para um dia poder dizer como Paulo: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Obrigada a todos. Fiquemos agora com o Valdir e os estudos do Livro dos Espíritos. Boa noite. Obrigado, Tatiana, pelo estudo, pelas reflexões, pelas declamações, né, do final. E vamos pedir a Jesus que continue nos iluminando, nos abençoando, para que nós possamos continuar as nossas reflexões, né, nosso aprendizado. Então, hoje nós estamos continuando o Livro dos Espíritos. Ainda é a questão 1009, né? Hoje é 13 de julho de 2021. Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Duração das Penas Eternas. Ainda estamos naquela argumentação sobre a questão da eternidade das penas, né? Então, a questão 1009
Ele perguntou, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Aí o Santo Agostinho respondeu primeiro, né? Nós temos 4 respostas relativamente grandes, né? E a primeira é do Santo Agostinho. E ele começa dizendo, consultai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Como o nosso bom senso ainda está pobrezinho de conhecimento, né? Nós ainda não temos, às vezes, muito o que consultar, é que vem uma série de informações, uma série de argumentações, veio do Santo Agostinho, veio do Lamennais, hoje do Platão, a próxima semana vai ser do Paulo, o apóstolo, e depois do Kardec. Aí, juntando todas essas argumentações, todas as reflexões que faremos em torno desses comentários, é que nós vamos melhor alimentar o nosso bom senso para realmente chegar à conclusão de que seria uma injustiça, seria um contrassenso da própria divindade se nos condenasse eternamente por causa de alguns minutos de erro. Então, hoje, nós temos o comentário do Platão. Quem foi o Platão? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, tem lá Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Então, veja que interessante. Sócrates e Platão viveram mais ou menos 500 anos antes de Cristo. O Sócrates não escreveu nada. Quem escreveu, quer dizer, o discípulo principal dele que escreveu muito do que ele fez, do que ele vivenciou, foi exatamente o Platão. Então, ele é um seguidor do Sócrates, um continuador das ideias dele, posso dizer assim, e quem deixou escrito muito do que Sócrates escreveu, muito do que Sócrates viveu, porque não escreveu, e o Platão, então, viveu muita coisa, ensinou muita coisa, era também filósofo e deixou muito ensinamento para nós. Então, o que ele diz aqui na introdução do Evangelho, né? Quem quiser ver, introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é a 4ª parte da introdução. Ele fala assim, do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auriu-a ele na dessa seita, e que se houvera vivido noutro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que eles preparam parcialmente os caminhos. Depois, chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-lo, que certamente já estão preparados pelos princípios que vieram antes. Tal se deu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Então, Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusaram de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve, em todas as épocas,
por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Assim, a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos. De Sócrates, só temos conhecimento pelos escritos de seu discípulo Platão. Aí, lá no resumo, né, da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução do Evangelho, tem alguns pontos, eu não vou ler todos, não. São 21 itens que trazem ensinamentos de Sócrates e Platão. Eu vou ler alguns. Por exemplo, o item 1, ele diz assim, o homem... Deixa eu desligar um negócio aqui. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. Consertar uma coisa que atrapalhei outra. Então, antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Esse é o item 1. No item 2, ele fala, a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo ela desta natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto passa. Cessam, então, seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E esse estado da alma é que se chama sabedoria. Então, nesse item aqui, está implícita a ideia da não eternidade da pena. Porque olha só o que está falando. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Então, esse transviar é mudar a via, é mudar o caminho. Errar o caminho, na verdade, porque mudar, desviar, transviar, é sair do caminho reto, que seria o da lei. Saiu aí, errou. O erro foi chamado de pecado. E o pecado foi ensinado durante séculos e séculos que era o motivo da condenação do homem e, dependendo do tipo de pecado, que são aqueles simples, nós vimos na semana passada, o condenaria à pena eterna. Então, ficou visto aqui, que o que ele fala aqui? Ó, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal. E, sendo ela dessa natureza, permanece ligado por tanto tempo quanto passa. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria, que é exatamente o que tem sido proposto para nós de diversas formas, diversas maneiras, né? Os nossos estudos do Evangelho, esse estudo do Evangelho, por exemplo, que vem nos convidando a fazer reflexões, a buscar um autoconhecimento baseado no Evangelho, fazer comparações do que nós somos, do que pensamos, do que agimos, e fazer as transformações baseadas no que o Evangelho mostra, que onde estão os nossos transviamentos. E quando ele mostra, e ele só mostra para que nós mudemos o caminho, mudemos a posição. Caso contrário, não faria nenhum sentido Jesus ter trazido o Evangelho com uma série de propostas que são contrárias ao que nós vivíamos até então. Vivemos ainda, né? Contrariamente. Mas a proposta do Evangelho é que é possível mudar. E aí ele fala aqui, ó,
cessam então os seus transviamentos. Quando? Quando nós mudamos. Quando nós adotamos um outro comportamento. Quando nós pegamos o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo e entendemos a primeira mensagem. Eu não vim derrogar a lei. Eu vim cumprir. E aí ele fala, pois que está unida ao que é imutável. E a esse estado da alma é que se chama sabedoria. O sábio é aquele que aprende e passa a viver de acordo com o que aprendeu. Lá no item 4, ele fala assim, a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastada para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se têm visto tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estarem ainda inteiramente puras, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objetos de suas predileções. O que ele está falando aqui é da reencarnação como oportunidade para retomar o passado, dar continuidade ao passado, sentir as dores das consequências do que foi feito contrário lá no passado, e aí sim, a partir das dores, buscar a reconciliação consigo mesmo. No item 9, ele diz, se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois que se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Olha que bacana isso. Olha que atual isso. Se a morte fosse a dissolução completa do corpo, muito ganharia com a morte os maus. Ou seja, na doutrina das penas eternas, os maus estariam condenados eternamente. Né? Então, seria muito mal, eles não ganhariam propriamente, né? Que ficariam sofrendo eternamente. Mas o que ele fala? Eles se veriam, com a dissolução, se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Então, as pessoas poderiam... Isso é mais o materialismo, né? O que nós poderíamos pensar aqui? Bom, eu posso tudo. Eu posso fazer tudo. Eu posso errar, acertar, eu posso resolver todas as minhas questões do jeito que eu achar mais conveniente e agradável. Porque daqui a uns dias eu morro, acaba tudo. Então, ele diz que, se isso fosse verdade, esses maus lucrariam. Aqueles que tivessem coragem de extrapolar, né, lucrariam, porque ficariam livres de tudo. Mas ele fala, aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse poderá aguardar tranquilamente a hora da sua partida para o outro mundo. Por quê? Aquele que não guarnecer a alma de ornatos estranhos, mas que colocar coisas que são próprias da alma, do espírito, da sua evolução, do seu crescimento, as virtudes, enfim,
Então, ele se sentirá tranquilo, não porque ele vai acreditar na dissolução, mas porque ele estará com a consciência tranquila e não sentirá nem provará as consequências dos males que tenha feito. No item 11, ele fala, de duas, uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. O que nós vamos escolher? A alma é uma destruição, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Nós já escolhemos, já entendemos que a morte é passagem da alma para outro lugar, para um outro plano, para o plano espiritual. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. É aquela noite que você deita, dorme, acorda no outro dia e como se você passou várias horas sem perceber nada que aconteceu. Aí ele continua. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade a de encontrarmos lá aqueles a quem conhecemos. O meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá como que os que são dignos dos que se julgam tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Ele estava falando isso com os juízes que o estavam condenando à morte. E ele tinha uma consciência tão tranquila disso, que dizem que a mulher dele, quando soube da condenação dele, ela foi imediatamente à prisão falar com ele, Sócrates, os juízes te condenaram à prisão. E ele disse para ela tranquilamente, mas que me importa? Eles também estão condenados pela natureza. E ela disse, mas Sócrates, essa condenação é injusta. E ele diz, mas gostarias tu que ela fosse justa? É a consciência de Sócrates, relatado pelo Platão, né? No item... Oh, gente, quem puder, leia depois todos, né? Porque eu não dava aqui agora, não dá para ler tudo, né? Vai ficar até cansativo. Mas no 19, ele diz, isso aqui é importante também para o momento até que nós estamos vivendo. Fala assim, se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo sem tratarem da alma. Parece tão atual isso, né? Mas isso foi escrito 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam do corpo, sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Então, tanto a alma sofre com as moléstias do corpo, quanto o corpo sofre com as moléstias da alma. Foi o que ele quis dizer. O que seria o ideal? É o que a gente tem proposto muito hoje, principalmente pelo entendimento do Espiritismo, de que é importante tratar de tudo. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Joana de Ângeles no livro A Vitória sobre a Depressão, ela vai colocar os aspectos, né? Ela coloca o aspecto físico, as causas físicas, as causas psicológicas e as causas espirituais da depressão. E mostra as situações que ocorrem em cada um deles aí. Então, nos aspectos físicos, ela coloca, inclusive, a hereditariedade. Nos aspectos psicológicos,
ela coloca uma série de comportamentos inadequados que nós temos. Ou seja, ela fala dos nossos defeitos. Ela fala do orgulho, da inveja, da avareza, ela fala do ciúme, fala dos comportamentos íntimos que nós temos, que são os geradores das dificuldades que chegam no corpo, que são somatizadas no corpo, né? Seriam as doenças psicossomáticas. E fala das questões espirituais de uma forma bem específica, falando da obsessão, das influências espirituais diretas mesmo. E claro que essas influências acontecem porque elas vêm acontecer pelas portas abertas que nós abrimos com os nossos comportamentos, com os nossos defeitos, com os nossos excessos, vícios, crimes, etc. Então, ela mostra isso. E a gente tem visto na obra dela, como toda, Joana de Ângeles em especial, ela chamando atenção na obra psicológica, né, da Joana de Ângeles, aqueles 16 volumes, ela está mostrando todos esses aspectos aí, sempre conciliando as três coisas. Ela não põe um melhor ou maior do que o outro. Ela acaba colocando tudo isso de uma forma bem ampla, ligando ciência, filosofia, religião, mas, de uma certa forma, ligando ciência, considerando a psicologia e o aspecto filosófico da vida e a religião, tudo como importante. No comentário lá fala, o Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, nova senda para a ciência. Como o lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando a ciência levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, menos frequentes serão os seus maus êxitos. E no item 21, finalmente, essa expressão eu nunca mais esqueci, porque eu vivi uma experiência muito interessante com ela, então eu nunca esqueço. É o ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Só isso. Fácil até de guardar, né? Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Se nós fizéssemos uma profunda reflexão sobre isso, não adianta a gente querer que os outros façam. Não adianta eu achar que a outra pessoa é que precisa. Como eu fiz, por isso que eu falo da experiência que eu vivi, porque um dia uma pessoa criticou o Espiritismo comigo, fazendo uma colocação indevida, inadequada, uma crítica daquelas de quem realmente não sabe o que está falando. E eu peguei o meu Evangelho com o Espiritismo, marquei, fiz uma seta neste ponto aqui, e levei e coloquei em cima da mesa dele. Isso aí. Na volta, o Evangelho estava em cima da minha mesa, aberto em uma outra página. Dizia, não julgueis para não ser julgados. Eu entendi como lição, embora o não julgueis para não ser julgados, é a extensão disso. Ajuizado serás, não supondo que sabe o que ignora. E por supor que sei algo que às vezes eu ignoro, eu acabo julgando, condenando ou prejulgando as pessoas. Aí o Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo, tentemos primeiro torná-los os críticos, né? Se possível, mais honestos nas palavras. Se não forem, não nos preocupemos com eles e não procuremos senão a verdade. Cuidemos de instruir-nos, mas não nos injuriemos.
Aí vem o comentário, né? É assim que devem proceder os espíritas com relação aos seus contraditores de boa ou má fé. Se revivesse hoje Platão, acharia as coisas quase como no seu tempo e poderia usar da mesma linguagem. Também Sócrates toparia criaturas que zombariam da sua crença nos espíritos e que o qualificariam de louco, assim como ao seu discípulo Platão. E foi por haver professado esses princípios que Sócrates se viu ridiculizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tão certo é que, levantando contra si os interesses e os preconceitos que elas ferem, as grandes verdades novas não se podem firmar sem luta e sem fazer mártires. E assim tem sido ao longo de todos os tempos. Então, agora nós entramos no comentário do Platão à questão 1009. E ele continua numa mesma linha de reflexão, numa mesma linha filosófica. Ele continua dizendo: guerras de palavras, guerras de palavras. Ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Discutem sobre palavras, eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim irremissíveis. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim. Enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. Importa que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. A eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Chega o dia em que todos os homens, pelo arrependimento, se revistam da túnica da inocência e, desde esse dia, deixará de haver gemidos e ranger de dentes. Limitada tendes, é certo, a vossa razão humana. Porém, tal como a tendes, ela é uma dádiva de Deus. E com o auxílio dessa razão, nenhum homem de boa fé haverá que de outra forma compreenda a eternidade dos castigos, pois que fora necessário admitir-se por eterno o mal. Somente Deus é eterno e não poderia ter criado o mal eterno. Do contrário, forçoso seria tirar-se-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o soberano poder, porquanto não é soberanamente poderoso aquele que cria um elemento destruidor de suas obras. Humanidade, humanidade, não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Platão. Esse é o Platão. Vamos voltar e fazer alguns comentários?
Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, esteja à vontade, tá? Eu vou falando aqui porque ninguém fala nada, né? Mas se alguém quiser falar, fique à vontade de participar. O que o Platão traz para nós aqui, então, dentro desse tema da eternidade das penas? Vejam que interessante o que ele vai nos chamando a atenção. Chama de guerras de palavras essas propostas, essas insistências até dessa possibilidade da eternidade das penas. Fala, ainda não basta o sangue que tendes feito correr? Será preciso que reacendam as fogueiras? Muita gente foi colocada no fogo. Muita gente foi condenada pela fogueira. Muita gente foi condenada pela cruz. Muita gente foi condenada pelos mais diversos tipos de mortes aqui na Terra. Será ainda, pergunta ele, que ainda seria preciso voltar todas essas agressões, todas essas torturas, e depois disso as pessoas ainda serem condenadas porque cometeram males, segundo esses conceitos bárbaros? Ele diz, discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Esse ponto eu achei importantíssimo. Ignorais, então, que o que hoje entendeis por eternidade não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Olha a importância disso aqui. Quando o Pastorino, o Carlos Torres Pastorino, né, que a Tatiana até citou aí, que faz aquele estudo do Evangelho, ele tem uma obra com 8 volumes, que chama Sabedoria dos Evangelhos, né, Sabedoria do Evangelho. Ele comenta os 4 evangelhos. E no primeiro volume, ele inicia ensinando a fazer a interpretação do evangelho. Então, ele diz o seguinte, que é preciso, para interpretar o evangelho, considerar a questão literal. Então, o evangelho tem um sentido literal, ele tem o sentido alegórico, tipo fantasiado, ele tem o sentido simbólico e tem o sentido espiritual. E quando falo do sentido espiritual, nós já precisamos ter passado pelos outros e analisar todos os outros, porque a palavra é o sentido literal, porque o literal é a letra, é a materialização do Evangelho. Então, você lê uma palavra no Evangelho, a palavra solta, ela pode significar uma coisa, que dentro do contexto do Evangelho, ela pode significar uma outra, que bem diferente. E tanto pode ser assim, a gente pode perceber isso claramente, que quando a gente pega uma palavra e vai no dicionário procurar o que significa, nós vamos achar diversos significados para aquela mesma palavra. Então, vamos imaginar assim, uma palavra que tenha 5 significados, eles podem desviar o raciocínio por diversos caminhos. Eu, às vezes, uso muito a palavra manga. Quando eu falei manga aqui agora, vocês se lembraram de quê? Alguns provavelmente se lembraram de uma fruta. Mas um mecânico lembraria de uma peça. Um agricultor se lembraria dos porcos. Tem lá a manga dos porcos. A costureira se lembraria da manga da camisa, do paletó, da roupa. Quem está certo e quem está errado? Todos estão certos. E aí tem um ponto importante. Nenhum está 100% certo ao concluir que manga ou é roupa, ou uma parte da roupa, ou é uma peça, ou é uma fruta, ou é a criação de porcos.
Todos estão certos, nenhum certo totalmente. Assim é a interpretação do Evangelho. Todos encontraremos uma interpretação que é adequada para o nosso momento. Ninguém estará 100% certo, mas ninguém estará totalmente errado. Daí ele traz eternidade das penas, eternidade, a palavra eternidade. Ignorais o que hoje entendeis por eternidade, que não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo. Então, aí, o pastorino, lá na orientação dele, ele fala da importância de nós termos uma cultura ampla e polimorfa, é a palavra que ele usa lá. Ou seja, uma cultura ampla e diversificada. Por quê? Para que nós tenhamos condições de achar um significado para determinadas palavras que seja mais de acordo com o bom senso que o Santo Agostinho colocou no início da resposta. Porque se eu estiver falando de fruto dentro de um contexto e alguém entender que é manga de camisa, estará totalmente fora da realidade. Porque saiu completamente do contexto. Então, por isso a cultura precisa ser ampla. Por isso precisamos estudar. Por isso essa mensagem do estudo está vindo para mim com uma frequência impressionante para que eu passe, para que eu faça, para que eu estude também, para que todos que estamos hoje aproveitando essa bendita oportunidade das lives, dos estudos através da tecnologia, para que nós possamos estudar. É momento de estudar ainda mais. É momento de buscar mais conhecimento. Porque nós não estamos tendo tanto contato para aprendizado. Então, é preciso buscar os livros, conversar através dos livros, refletir, pensar, discutir com os livros, já que não temos as pessoas com tanta grandeza, vamos dizer assim, com tanta quantidade. Então, é preciso estudar. É preciso estudar para que nós aprendamos a encontrar os termos certos para cada situação, para cada aprendizado que a vida vai trazer. Consulte o teólogo, as fontes, e lá descobrirá, como todos vós, que o texto hebreu não atribuía esta significação ao vocábulo que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fim irremissíveis. Então, veja, o que ele sugere aqui? O hebraico, o aramaico, o grego, o latim, são evoluções da língua. Na medida que foi havendo evolução, que os ambientes foram desenvolvendo suas próprias linguagens e foram surgindo essas línguas, que muitas delas são as línguas mãe, elas foram trazendo as expressões que, por exemplo, escreveu-se em hebraico e aramaico na época do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento está escrito em hebraico e algumas coisas em aramaico. Na época do Novo Testamento, falava-se em hebraico, mas o Novo Testamento, os evangelhos, foram escritos em grego. Então, houve uma tradução ou uma adaptação, porque as línguas já estavam mudando. Já havia uma influência maior do grego. Mas, logo em seguida, o grego desmembrou. Os grupos lá do Oriente desenvolveram as línguas próprias e os grupos do Ocidente foram para o latim. Aí o latim levou para o desenvolvimento das línguas próprias. Então, as línguas das regiões. Então, o inglês, por exemplo, eu não sei exatamente essa história das línguas, não, o pessoal que estuda português e deve saber muito mais isso. Mas só para ter uma ideia de como que as coisas aconteceram,
Então, a palavra que passou pelo hebraico, pelo aramaico, pelo grego, pelo latim, e chegou para nós aqui em português, com certeza, na tradução, foi havendo uma série de transformações, é o que chama atenção aqui. Então, a gente não pode simplesmente pegar e dizer que o que foi traduzido lá no latim e que chegou no português, ou que foi dito lá na época do hebraico ainda, que depois passou para o grego, para o latim, para o português, houve variação. E essa variação, nada errado. É a mudança, a evolução do povo, a evolução da comunicação. Essa evolução fez com que muita coisa fosse mudada, fosse transformada, muito inconscientemente, e outras coisas até conscientemente, com o propósito de desviar, de justificar determinados comportamentos dentro das religiões. Hoje, por exemplo, uma tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, onde está escrito nas outras traduções, está escrito pitonisa, por exemplo, feiticeiros e feiticeiras, eles estão traduzindo como médiuns espíritas, como espíritas. Estão modernizando a tradução, e, infelizmente, colocando os espíritos, os médiuns espíritas, com as características das pessoas que foram condenadas no ano passado pelas suas manifestações. Quando o Espiritismo está dizendo que aquelas manifestações foram verdadeiras. É o que eles chamam hoje de mediunidade. As pessoas eles chamam de médium. Mas o médium e a mediunidade foi utilizado indevidamente, como ainda é hoje, mas não significa que todos usaram assim. Então, não podemos traduzir médium e mediunidade como bruxaria, como coisa ruim, como adivinhação, como coisa que vem do demônio, por exemplo. Porque o Sócrates já chamava de demônio os espíritos, generalizando. Então, é como a gente vai vendo. Aí o Evangelho, como eu disse antes, o pastorino confirma, ele fala, é preciso encontrar o sentido simbólico. O alegórico é o que faz toda essa fantasia. E o simbólico é o símbolo de cada expressão. O que simboliza uma determinada expressão? Ele diz assim, a cruz, para os cristãos, simboliza a presença do Cristo. A cruz representa a doutrina cristã. Então, ela é um símbolo. A cruz em si, se for 2 pedaços de madeira pregada em cruz, simplesmente isso não significa nada. Mas essa cruz, como símbolo, ela tem um grande ensinamento, até tem um grande significado. E assim uma série de outras expressões bíblicas, principalmente, que quando nós vamos ver o simbolismo, nós vamos ver que a interpretação do Evangelho precisa ter isso. Importa, diz ele aqui, que os textos sagrados se interpretem no sentido relativo. Ou seja, isso não significa exatamente, definitivamente isso. Pode significar alguma outra coisa. É o que ele fala. Então, a eternidade das penas é, pois, relativa e não absoluta. Então, todo o ensinamento, todos que foram colocados para nós de uma forma definitiva, o que se chamou de dogma, o que foi e que ainda é o dogma? O dogma é uma verdade considerada verdade absoluta, inquestionável e imutável. Então, esse é o dogma. Não existe reencarnação. É um dogma da Igreja. Não existe reencarnação. Essa é a verdade absoluta ou é relativa? É uma verdade relativa. Por que é relativo? E por que verdade? Porque muitas pessoas acreditam nessa verdade.
Por que é relativo? Porque muitas outras pessoas acreditam o contrário. Então, não é uma verdade absoluta, porque não abrange todas as pessoas, nem de um lado, nem de outro. Mas quem quer acreditar em alguma coisa e considerar como verdade, é preciso estudar o assunto, buscar um conhecimento o mais amplo possível do assunto, para que essa verdade seja verdade individual. Então, o que é verdade individual para nós hoje é a verdade da reencarnação. Nós, espíritas, acreditamos na reencarnação. Então, a reencarnação para nós é verdade. Mas ela é relativa, ela é absoluta para nós, pode ser absoluta para nós, mas ela é relativa para aqueles que estão do outro lado. Porque para eles ela ainda é questionável. Questionável, ou então simplesmente não existe. Impossível crer nessa bobagem, como eu já ouvi, e uma série de outros adjetivos. No finalzinho aqui, nós já estamos caminhando para o final, ele finaliza assim, né? Humanidade, humanidade. Não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Não, não procure castigo, procure perdão, procure oportunidade, que é isso que está sendo oferecido para nós hoje, quando nós analisamos mais profundamente e de uma forma diferente o Evangelho de Jesus. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Essa é a proposta que ele faz para nós, que o Platão faz para nós neste comentário da eternidade das terras. Que nós possamos agradecer a todos esses espíritos, a todos esses mártires que vieram do passado, entregando a vida física em favor da nossa instrução, entregando em momentos graves, sérios, sofridos, principalmente aos nossos olhos, para que essa entrega deles nos chamasse a atenção para a dor que eles sentiam, ou pelo menos que nós imaginávamos que eles sentiam, para que essa dor, esse martírio de muitos deles, nos chamasse a atenção, nos desse o incentivo para buscar o conhecimento, para buscar o estudo e o aprendizado, e nos oferecêssemos também em martírio, em favor daqueles que no futuro virão os nossos ensinamentos, os nossos exemplos, as nossas práticas daquilo que consideramos verdadeiro. Eu agradeço a todos pela oportunidade, pela presença.